Olá, iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, e todo o trabalho da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica está focado no empreendedorismo geotécnico. Então nós não temos a pretensão aqui de ensinar a fazer a coisa, mas ensinar, aí sim queremos ensinar a empreender a coisa. E para empreender uma coisa, a gente precisa ter um mínimo de noção sobre a coisa. Então, os nossos mini cursos, não, mini aula, eles têm o objetivo de espalhar isso não só para quem é engenheiro civil, estudante de engenharia, ou engenheiros civis já a nível médio, sênior, mas para geólogos, para arquitetos, né, que lidam com terraplanagem todo o tempo, para executores, para empreiteiros, para pedreiro, para operador de máquina, enfim, é para qualquer um que de alguma forma, ou até o próprio proprietário de uma fazenda, de uma casa de campo, de uma casa residência na cidade, todos passam pela geotecnia, passam pela terraplanagem. Então nós temos que falar numa linguagem adequada a eles. Nós não estamos falando com engenheiros civis geotécnicos, pós-graduados. Não é esse o nosso objetivo. Então, feita essa ressalva, eu quero iniciar aqui a nossa mini aula com o assunto hoje de fatores de segurança na estabilidade de taludes. Então eu preciso explicar que taludes primeiro. Taludes é um desnível. O desnível criado no terreno, quer seja num corte ou por conta de um aterro a ser feito, esse desnível, a superfície que liga a parte superior com a inferior, essa superfície inclinada, nós chamamos de taludes. E os taludes têm uma inclinação que deve ser dimensionada. Né? Por exemplo, uma viga não pode ser para um vão de 3 metros, ela não pode ter 10 centímetros. Né? Então, tem um dimensionamento da altura da viga. Se o vão maior, a altura é mais alta. Assim como tem dimensionamento do pilar, tem pilares pequenos, pilares grandes. Também os taludes. Ele tem uma inclinação a ser dimensionada. Não vamos ensinar, e por sinal, lá no nosso YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, endereço, que é o endereço do YouTube da academia, tem playlists falando engenheiro geotécnico, engenheiro civil geotécnico. E lá tem vários vídeos gratuitos também de colegas que estão ensinando a fazer cálculos. Né? Esse não é o objetivo das nossas mini aulas, mas nós podemos, a nossa empresa faz isso, e podemos tê-los como trainee e vocês aprenderem a fazer esses cálculos, acompanharem os nossos projetos. Mas aqui nas mini aulas, não. Aqui nas mini aulas nós estamos falando do problema da decisão de qual a inclinação desse talude, né? Em função do espaço que se tem para ele. O que se faz normalmente é adotar talude 1 para 1,5, quer dizer, 1,5 na vertical para 1,5 na horizontal para 1 na vertical, para taludes de aterro, e 1 para taludes de corte. Isso está redondamente equivocado, porque quando se fala isso, não se fala que solos, ou que temos, e nem tão poucos solos de fundação, no caso de aterro. Agora, para dimensionar isso, nós temos que admitir fatores de segurança, que é um fator que corresponde à indicação da segurança daquele talude. E é isso que eu vou falar um pouquinho, bem superficialmente, para aqueles que fazem algum cálculo sobre isso ou querem saber o básico sobre isso. Porque você, para fazer uma obra de terraplanagem, no caso dos taludes, que vulgarmente se fala em barranco, diga-se passagem, deve ter uma sondagem, deve-se saber os parâmetros daqueles solos envolvidos naquele talude, e é um cálculo comprovatório que aquilo tenha segurança. E a norma brasileira exige isso. Nós temos a norma
E em Costas temos a norma de projeto geotécnico que exige fazer esses cálculos de fatores de segurança, além de livros e da escola, enfim, é obrigatório. E aí que é a função do nosso curso, ou melhor, da nossa mini aula de terraplanagem, é informar isso aos senhores. Né? E estamos disponíveis todo dia útil, das 16 às 17, é só entrar na descrição do vídeo, está lá o primeiro link do nosso grupo WhatsApp, onde que então tem um outro WhatsApp para agendar o dia, a hora, horário é esse, das 16 às 17, para tirar qualquer dúvida. Mas o que eu quero falar hoje? Eu quero falar que esses fatores de segurança, eles dependem, primeiro, do perfil geológico geotécnico. Depende das camadas, depende dos tipos de solo. Eu preciso definir isso para pensar em fator de segurança. Eu preciso saber os riscos que eu tenho com as camadas que eu encontro. Inclusive, a partir deles, eu vou ter camadas representativas. Eu preciso saber essas camadas, preciso saber o nível d'água, a sazonalidade do nível d'água. O que é a sazonalidade? A alteração do nível d'água, né, com o tempo, e também tem que saber a pluviometria daquela região, para ver se chove muito, chove pouco, enfim. Para isso, então, eu tenho que imaginar ensaios de laboratório que representem a resistência de cada um daqueles solos encontrados nas camadas representativas. Né? Então, eu tenho para cada um dos solos, eu tenho a obtenção das curvas tensão-deformação. Né? E aí está o exemplo, curva 1 e curva 2. E veja que o solo 1 e o solo 2 têm a mesma resistência. Aqui eu estou mostrando os grãos de solo, isso aqui é ampliado milhões de vezes, mostrando os grãos, os vazios, e que os vazios, ora tem água, ora só tem ar. Né? E que a umidade do solo, ou seja, a quantidade de água em relação à quantidade do peso de água, dividido pelo peso dos grãos, vai me dar umidade. Quanto maior a umidade, eu posso ter mudança das propriedades, tenho geralmente mudanças das propriedades de resistência, muda o estado de tensão. Tudo isso deve ser considerado quando se pensa em fator de segurança. Fora o fluxo de água, quando há um nível d'água ou o solo está saturado. Aqui está escrito desenvolvimento de pressões neutras. Hoje a linguagem mais adequada é desenvolvimento de poropressões. O que é poropressões? Né? Melhor até que pressões neutras. Né? Poropressões são as pressões que vão existir exatamente nos vazios do solo. E eu preciso saber como elas são. E é apenas com ensaio de laboratório que eu posso conhecer esse comportamento do solo. Então, veja, com ensaio de laboratório eu conheço a curva de tensão-deformação, conheço o desenvolvimento das poropressões, e posso saber, então, da redução da resistência com umedecimento de saturação. Eu posso fazer com que aquele corpo de prova seja umedecido, ou seja, eu ponho água e posso levá-lo até a saturação, como geralmente é feito, para ver como que é o comportamento dele nesse processo de saturação. Muitos solos, ao saturarem, umedecerem, muda o estado de tensão, eles podem colapsar ou expandir. Né? Então, isso é muito importante. E aí, então, eu vou ter esses parâmetros de resistência. Veja como precisa da inteligência geotécnica para pegar e chegar nos fatores de segurança do cálculo. Porque tem todo um conhecimento aí, né, que deve ser aplicado para depois eu ver o nível do coeficiente de segurança, fatores de segurança. Né? E que, até agora, eu falei dos parâmetros de cálculo. O fator de segurança é uma relação entre qual que é a resistência que eu vou admitir e qual é a solicitante. E a resistente tem que ser maior que a solicitante. Isso é fator de segurança. Né? Eu não vou abordar com muita profundidade nisso, porque senão estaria não indo para o caminho que eu tenho que cair. E aí, em função das deformações, do desenvolvimento das poropressões, com a redução da resistência, que eu vou poder, então, definir esses parâmetros do solo. Né? Qual adequado? Veja que não é só saber a ruptura, porque veja que aqui o solo 1 e 2 tem a mesma ruptura, aqui o 2 e o 1 tem a mesma ruptura. Mas as deformações dele
não pode ser diferente na ruptura. A ruptura é a mesma deformação. Portanto, quando eu ponho aqui ruptura, tensão de ruptura, tensão, né, ou de salhamento, enfim, e aqui eu ponho deformação, eu tenho que pôr a mesma deformação. Então, eu tenho que considerar a mesma deformação. Então, você pode ver que o 2 vai ser muito mais resistente do que para uma mesma deformação do que um. Um não vai poder chegar à resistência máxima. Exemplo, pega duas bolachas água e sal, põe um queijo branco no meio e você vai ver o que é a diferença de deformabilidade de cada um dos materiais, a bolacha e o queijo branco, e aí você vai entender que o queijo branco que vai em termos de deformabilidade, em termos de deslocamento, vai condicionar a resistência da bolacha de chão. Eu não vou poder usar toda a resistência da bolacha de chão. Entanto, bolacha de água e sal. Então, entanto, quando eu mordo, já quebra a bolacha. Qualquer deformação, ela quebra. Senhores, era isso que eu tinha para hoje. Já até superei aqui um pouco do tempo. Mas peço para vocês se inscreverem no grupo do WhatsApp, agendarem qualquer dúvida, questão, proposta, lá no workshop gratuito, todo dia das 16 às 17, dias úteis, e também se inscreverem no canal YouTube, que tem várias playlists, certamente tem coisas lá que vocês vão mostrar. Lá nós temos 3 esferas de conhecimento, temos a esfera temática, que é essa, terraplanagem, contenção, solo grampeado, terra forçado, enfim, barragem. E temos a temática de gestão do negócio, né? E temos a temática superior top, que é a vida espiritual, que é o objetivo maior da Academia de Minas. Vem com a gente, vem trabalhar com a gente, tem espaço para todo mundo, tem muita coisa para fazer, tem muito negócio para a gente tocar juntos. Vem trabalhar conosco e traga suas dúvidas, seu problema, que a gente vai te ajudar e pôr em prática a solução para eles. Tchau, tchau.